Bom dia, queridos. Irei explanar para vocês alguns conhecimentos sobre a educação do campo. Irei dividir o conteúdo em dois vídeos. No primeiro vídeo, nós iremos tratar sobre a história da educação do campo, como ela surgiu, os projetos que fizeram com que essa educação ela se fortalecesse. E no segundo vídeo, nós vamos falar da parte das leis, as leis que regulamentam a educação do campo e os movimentos que influenciam a criação desse novo parâmetro da educação. Um breve histórico falando sobre a educação do campo. Então, a educação do campo nada mais é do que uma educação formal. Ela é oferecida à população do campo e pode ser compreendida como um fenômeno social, constituído por aspectos culturais, políticos e econômicos. Os processos educacionais do campo, eles precisam interagir com a realidade do sujeito que o integram. Então, essa educação ela surge a partir da preocupação dos sujeitos e dos movimentos sociais em promover processos educacionais para a construção de valores, princípios e do modo de ser e de viver dessa população. O termo Escola do Campo, ou Educação do Campo, ele foi criado a partir da Conferência Nacional de Educação realizada em 1990. Como o propósito de discutir questionamentos que surgiram a partir do primeiro Encontro Nacional de Educadores na Reforma Agrária, o ENERA. Então, como resultado, surgiu um conceito de escola do campo diferente de escola rural. Então, essas discussões ocorridas a partir da década de 1990 buscaram consolidar os dilemas relativos à vida no campo, sendo a escola um papel primordial da educação e caminhos para a melhoria da sua população. Então, houve alguns conflitos acerca da demora da reforma agrária. Assim, com a falta de conscientização da importância da sociedade do campo, foram direcionados para a proposição de mudanças. Então, essas mudanças foram necessárias para que houvesse a integrabilidade da educação do campo. Então, como ela surgiu? A partir dos movimentos sociais e a partir da reforma agrária. Essas discussões na década de 90, elas são decorrentes e realizadas a partir de um longo processo, a partir de décadas, através dos direitos de valorização da população campesina, sendo a educação um meio que determina esse sucesso. As medidas de valorização do campo, elas surgem como paradigmas da educação do campo, em oposição à educação rural. Então, nós vamos ver mais à frente a diferença entre educação rural e educação do campo. Então, essa educação rural, ela estava mais voltada para a adaptação dos campesinos às condições do campo, prevalecia os valores da cidade sobre os valores do campo, forjando uma identidade urbana para os camponeses, ou seja, era uma educação onde o seu currículo ele era engessado. Então, os camponeses eles tinham apenas o conhecimento da cidade, o conhecimento urbano. Eles não tinham conhecimento direcionado à sua característica, à sua área, entendeu? E esse currículo ele foi um contraponto nessa discussão. Por quê? Porque a educação rural ela possuía conteúdos de interesse da cidade. Já a educação do campo, o sujeito do campo, ele não possuía o acesso ao conhecimento que valorizasse o seu cotidiano, ou seja, o cotidiano do campo. Por isso que foi necessário uma revolução no processo de educação entre a educação rural e a educação do campo, que são educações completamente distintas. A educação do campo surgiu com um currículo flexível. Esse currículo ele foi adaptado à realidade do campo, ao cotidiano do camponês. Então surgiu aí uma valorização desse sujeito do campo. A educação do campo ela surge para resolver algumas das adaptações na área da educação, priorizando o valor, a identidade do campo. A escola do campo ela trouxe uma certa tranquilidade em relação às necessidades do camponês. Por quê? Porque mostrou um caminho da educação no conhecimento e na valorização deste homem do campo. Então, mais uma vez, fala-se de valorização do homem do campo através do conhecimento. Estabeleceu-se diretrizes metodológicas que serviram à comunidade camponesa.
Então, a educação do campo ocorre onde existe o campesinato, ou seja, no campo. É uma educação com prioridades voltada ao campo, com conhecimentos direcionados ao campo. Esse tipo de educação, ela não deve ser vista apenas como uma modalidade de ensino, mas como uma política pública. Por quê? Porque uma política pública, ela vai garantir à população camponesa os mesmos direitos educacionais da população urbana. Se pudéssemos perceber no decorrer da história, essa modalidade educacional, ela sempre foi deixada para segundo plano. Então, não houve investimentos nem legislações específicas que garantissem o direito à educação com qualidade à população camponesa. Por isso, a importância de estudar as leis que regulamentam a educação do campo, pois essas produzem um contexto escolar camponês, práticas educacionais condizentes com a realidade, a cultura e a identidade do povo do campo, possibilitando assim um resgate cultural da população camponesa, permitindo que essa população ela permaneça no seu espaço cultural sem se deslocar para os centros urbanos, que esse é o principal intuito, onde a população do campo ela deve ficar no seu lugar de origem. Ela não deve ser relocada ou colocada em centros urbanos. Então, onde é que a educação do campo ela surge? No campo. O que é que essa população do campo ela preconiza? Os camponeses. Então, é uma escola adaptada ao campo, às necessidades do camponês. Então, a educação do campo e seu público-alvo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Essa educação do campo é uma modalidade de ensino que tem como principal objetivo a educação de crianças, de adultos, jovens que vivem no campo. Então, trata-se de uma política pública que possibilita o acesso à educação a milhares de pessoas que vivem fora do seu meio urbano e precisam desse direito garantido da mesma forma que é garantido para a população urbana. É importante esclarecer que a educação do campo, ela possui tal denominação não só apenas pela sua localização espacial e geográfica, mas também pela cultura que a população camponesa possui. Assim como estabelece as diretrizes curriculares da educação do campo, a educação ela configura-se como um conceito político ao considerar as peculiaridades do sujeito e não apenas a sua localização espacial e geográfica. O que implica nisso é que não adianta só o ser estar localizado no campo. Preconiza-se a educação voltada para esse camponês, ou seja, um currículo flexível, onde o camponês ele possa ter conhecimentos também da sua vida, do seu local de origem, da sua forma de viver. É importante considerar que a educação do campo é uma educação voltada para um público-alvo específico, fornecida nas escolas situadas no campo e considerando a cultura e a identidade das pessoas que lá vivem, ou seja, a sua cultura tem que ser valorizada, a sua forma de viver ela tem que ser valorizada. Então, enriquecendo-se ainda mais essa cultura camponesa, essas diretrizes e esse currículo, ele tem que ser adaptado. O decreto 7.352 de 2010, em seu artigo 1º, ele diz que a população, ele diferencia população de campo e escola do campo. Então, o que seriam as populações do campo? As populações do campo, eles são agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados, os acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados, rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam das suas condições materiais de existência a partir do meio rural. Então, são pessoas que utilizam do meio rural para sobreviver e para a sua economia. Então, o que seria essa escola do campo? De acordo com o artigo, a escola do campo é aquela situada em área rural,
conforme definida pelo IBGE, ou aquela situada em áreas urbanas, desde que essas escolas das áreas urbanas, elas atendam predominantemente a população do campo, que é a população que deve ser inserida nesse contexto, ou seja, nesses paradigmas de escola do campo. Educação rural versus escola do campo. A educação rural, ela sempre foi vista como algo que atendia uma classe minoritária que vivia num atraso tecnológico, a serviço da população dos centros urbanos. Então, esse tipo de educação ela predominou até a segunda metade do século XX, em que não havia uma preocupação com a cultura e com os costumes do campo. Era a famosa educação rural. Ela não se preocupava com o ser do campo, ela se preocupava apenas em transmitir conteúdos às pessoas que viviam no meio rural, que eram chamadas pessoas brutas, as pessoas sem conhecimento. Então, com relação à educação do campo, verifica-se agora, a partir da segunda metade do século XX, que começa a se intensificar mais esse olhar voltado para o homem do campo. Então, as reivindicações elas surgiram através de movimentos sociais e através da sociedade civil. O principal movimento social que ajudou no processo de reforma agrária foi o movimento dos sem terra. Então, o MST ele veio com força para garantir àquele homem do campo as condições necessárias para o desenvolvimento da sua educação voltada para o campo, voltada para aquele sujeito. Então, desejava que a educação ela fosse voltada para os interesses e necessidades de uma população do campo, bem como uma educação que valorizasse a cultura e valorizasse também a identidade dessa população. Percebia-se daí que tais movimentos eles tinham um desejo enorme de educação inclusiva e autônoma. Então, os movimentos se intensificaram com a reforma agrária, dando uma autonomia para aquele homem do campo, ou seja, para que fosse construído um currículo ideal para atender às necessidades desse homem do campo. A educação do campo, ela deve se basear em práticas educativas e pedagógicas que estejam de acordo com a realidade da população camponesa e que leve em conta também a cultura e as tradições das pessoas que vivem no âmbito rural. Então, essa educação do campo, ela é também flexível de acordo com as regiões do país, porque cada região tem uma estrutura cultural diferente da outra. Então, a cultura de um estado é diferente do outro. E essa escola, com esse currículo flexível e adaptado a essas necessidades, fazem com que o camponês, ele dentro da sua área geográfica, possa estudar a cultura que rege cada um dos estados, principalmente o seu. Observa-se que é uma educação que surge em resposta aos movimentos sociais. Então, os movimentos de reforma agrária, onde foi uma luta muito grande, fizeram com que essa educação do campo, ela buscasse uma educação condizente com a vida e com os hábitos dos alunos da zona rural. Agora, vamos iniciar a parte 2 do nosso vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre as leis que regem a educação do campo. Vamos falar também sobre o principal programa que culminou na elaboração da educação do campo, que é o PRONERA. Então, vamos estudar um pouquinho agora sobre as leis.